Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos dar sequência ao estudo desse livro, Sexo Além da Morte, e vamos avançar para o capítulo número 17, capítulo este intitulado Enfermaria. Agora, na enfermaria, notei semelhança com as enfermarias terrestres, com pequenas diferenças, especialmente nas camas, que eram um simples tampo de material leve como plástico. Não vejo muita diferença dos sanatórios da Terra, falei timidamente. Albino então esclareceu. A mente humana, transferida para o plano espiritual, sofreria espantoso impacto se encontrasse tudo diferente. As forças superiores recomendam que se mantenham os ambientes das primeiras faixas espirituais, parecidas com as construções e mobiliários terrestres. Se houvesse uma mudança brusca, a maioria dos espíritos se precipitaria na loucura. Imaginemos alguém desencarnando e encontrando um ambiente desconhecido e completamente diferente, com criaturas vestidas de modo estranho. Pensaria que estivesse num outro mundo ou não entenderia nada. A gradação de faixa para faixa é um modo de ir adaptando a mente aos novos mundos espirituais. Evidentemente, as faixas vibratórias realmente superiores apresentam um panorama diferente do plano em que estamos, de fato irreconhecível. Mas para o espírito chegar lá, deverá ir lentamente se adaptando aos diversos planos da vida. Lenta e dolorosa é a transformação gradual através das idades. O espírito que gravita para Deus atravessa milhões de faixas vibratórias antes de alcançar as regiões mais perfeitas. E o seu veículo vai também se transformando e se adaptando ao meio ambiente. Há uma relação inexorável entre o que somos e o meio em que vivemos. Nossas vibrações, ou as vibrações de nosso carro espiritual, guardam rigorosa relação com as faixas espirituais onde habitamos. Nossa vida decorre dessa correlação. Recebemos e emitimos vibrações e assim, como a aranha vive em sua teia, nós também vivemos na teia vibratória do universo. Na tela maravilhosa do infinito, construímos a nossa perfeição ao encontro de Deus. Há uma subida que decorre sempre de uma transformação para melhor, ou há uma descida que decorre de uma imobilização para pior. Espiritualidade traz dilatação do veículo espiritual. Materialidade arroja-nos na construção das células do corpo espiritual, que nos conduz à solidificação ou petrificação, se assim se pode dizer, de nosso veículo perispiritual. A mente, como um sol, permanece no cosmo interno à semelhança do caroço de jambo dentro do fruto, mas também sente a decadência da forma e está sujeita aos embates da petrificação ou da construção. Verifiquei que a linguagem de Diana, Eleutério e Albino se identificavam, mas vi também que Diana era espírito imensamente superior aos dois. Em Diana, junto com o sorriso angélico,
brilhava a espiritualidade de esferas muito adiantadas. Em Eleutério, eu via o conhecimento do mundo espiritual. Em Albino, vislumbrei a ciência e a medicina espiritual. Kunter lembrava-me a humanidade e o anseio de compreender. Eu ali representava apenas o aprendiz bisonho, sequioso de conhecimento, embora profundamente ignorante. Deslumbravam-me os ensinamentos novos como se bebesse água pura da Castália. O problema sexual que eu encontrava tão chocantemente exposto pela primeira vez não me convencera ainda da grandeza ou da miséria do sexo. Contudo, eu já sentia a sua repercussão em toda a humanidade dos dois mundos, o visível e o invisível. A extensão era enorme. Todo aquele vale que percorremos, embora numa extensão mínima, revelava-me o vasto panorama da responsabilidade humana e situava para mim o sexo no centro do jardim do paraíso universal. Adão, segundo a Bíblia, caíra pelo sexo. Como ignorar tamanho patrimônio espiritual? Indagava. Abeiramo-nos de um dos primeiros leitos, e ali jazia uma mulher de beleza gasta e feições perdidas. Esta, explicou o doutor Albino, indicando com a mão, geme como criança enferma. Olhei por cima dos ombros de Eleutério e vi uma mulher encolhida no leito sem lençóis. Faces macilentas, sorriso triste, pernas e braços finíssimos. Seu olhar, agora sem lágrimas, exprimia a mais completa infantilidade. Perdida nas chamas sexuais há milênios, deixou-se flutuar no mar das grandes ilusões. Arrebatada pelo amor físico, vagou de continente em continente nos braços de todos os homens. O futuro dela era, pensava, o amor da carne. Com isso, desgastou pouco a pouco as células cerebrais do perispírito e caminhou rápida e seguramente para a imbecilidade. Albino falou e a mulher, incompreensivelmente, como uma criança idiota, sorriu-lhe ingenuamente. É certo que não compreendeu nenhuma de suas palavras. Querem ver? Perguntou o médico. E dizendo isso, colocou-lhe a mão na cabeça e ouvimos imediatamente o som do zumbido de uma abelha. Percebemos que Albino era sacudido por intensa vibração perispiritual e que de sua mão direita uma força prodigiosa se exteriorizava. O cérebro da mulher iluminou-se e tornou-se transparente como vidro. Vimos-lhes internamente os meandros cerebrais e os lóbulos desenhados. Albino, porém, imprimiu maior velocidade à sua vibração e compreendemos que ampliado o material interno tornara-se diáfano e pudemos perceber um grande espaço entre as células e milhares de células que pareciam barcos abandonados numa praia distante, sem vida e sem vitalidade. Um grande silêncio no cosmos celular. A inatividade celular dominava algumas zonas inteiramente. A mulher, por sua vez, sorria. Falei então insopitavelmente, mas sexo não é lei da vida?
Interrogação. Concordou Albino. E Deus fê-lo como porta sagrada da reencarnação e da evolução, e também como alegria do homem e da mulher. No entretanto, isso dentro de um clima sadio de compreensão e entendimento, capaz de concorrer para a felicidade dos cônjuges ou daqueles que se amam. Nunca, porém, para que a criatura se despenhe no exagero de malgastar o patrimônio do corpo físico e até do corpo espiritual. Como você sabe, meu filho, o corpo perispiritual é construção carregada de eletromagnetismo em alta escala. E até se assim se pode exprimir alguém de alta voltagem. Outras forças, para as quais no momento ainda não temos nomenclatura compreensível para a humanidade, percorre esses organismos. São forças que estão além da invisibilidade ou da percepção mesmo do espírito relativamente adiantado. A incursão indiscriminada no campo sexual, na prática sexual, arrasta o espírito ao desperdício dessas forças, que só se aglutinarão de novo mediante laborioso processo de recuperação através dos séculos. O espírito pode se encaminhar no sentido da inconsciência pelo desgaste das forças mais íntimas. Não sei se me fiz entender. Fiz? Contemplei o grupo ali reunido e não soube dizer nada. Meu pensamento ainda não poderia alcançar a explicação de Albino. Via a mulher idiotizada e não compreendia como, através da prática de algo que Deus criara, pudesse ela arriscar quase toda a própria imortalidade. Passamos a outro leito. Um homem agora desafiava nossa argúcia e nosso entendimento. A mulher voltara à sombra do próprio cérebro, já que o médico se retirara. Apagou-se-lhe o cérebro e ela continuou a nos sorrir idiotamente de longe. Outros casos foram surgindo aqui, ali e em todos aqueles leitos. Muitas enfermeiras circulavam por entre as camas e diversos médicos examinavam os enfermos. Albino, todavia, centralizava nossas atenções. Lembrava-me velha figura do mundo médico terrestre e, infelizmente, eu não conseguia me lembrar quem. E parece que Eleutério não desejava revelar-lhe a personalidade. Admirava-me a quantidade de doentes na enfermaria. Enorme a quantidade. Cada um apresentando enfermidade diferente, mas, segundo Albino, todos de natureza sexual. Havia paralíticos da espinha, ulcerosos, cegos, loucos, gente de todo tipo, exibindo as mais assombrosas deformidades. Albino reafirmava sempre que se tratavam de doenças de origem sexual. Na Terra, esclareceu ele, os homens não fazem ideia exata da origem de suas enfermidades. O sexo está intimamente ligado ao sistema neuroespinal, com repercussão direta no cerebelo e nos órgãos da digestão, sem se falar na influência direta nos campos dos órgãos perispirituais de comunicação, como no caso da pituitária. A imaginação funciona nos assuntos sexuais com intensidade extraordinária. A inteligência
que é força interna de alta propulsão, adquire ritmo inusitado quando se trata de sexualidade. De maneira que, sob a influência dos pensamentos sexuais, todo o organismo físico e perispiritual da criatura passa a vibrar sob poderosa movimentação do motor da mente. Em determinado ritmo, o aparelho do corpo, que é a representação física da rede perispiritual, vibra em relativa normalidade. Contudo, se a mente é acelerada mais intensamente, foge da normalidade da lei e o aparelho passa a vibrar descontroladamente, pondo em risco todo o arcabouço humano. Devemos procurar compreender que entre o tecido das leis que Deus ofereceu para o crescimento e o progresso do homem, existe a lei maior, que é a do equilíbrio, e que preside os nossos destinos na marcha para os mundos superiores. Temos assim então o capítulo 17 de título Enfermaria, que nos apresenta um conteúdo denso e cheio de informações muito importantes para os nossos estudos e meditações. Um capítulo recheado, que se inicia com Ranieri nos dizendo o seguinte: a enfermaria que eles estavam visitando naquele momento, ela era semelhante às enfermarias terrestres, com pequenas diferenças. E isso causa nele uma surpresa, porque ele esperava uma novidade ali. Isso ele não observa. Quando eles vão chegando, no sanatório, várias novidades vão sendo apresentadas para Ranieri. O desenho arquitetônico do prédio, as flores, o cheiro que ele vai percebendo, o odor, as cores. Eles vão adentrando o prédio e portas vão se abrindo de par em par. Ele observa uma escadaria aqui, uma escadaria lá, de materiais diferentes, desconhecidos para ele. E naturalmente, quando ele vai acessar a enfermaria junto do grupo, ele espera novidade, algo diferente. Mas isso ele não observa, exceto nas camas. As camas que abrigam ali os enfermos, elas sim são diferentes das camas que ele trazia na memória do plano físico. Lembrando que nesse momento Ranieri estava desdobrado, fazendo essa incursão no plano espiritual umbralino. Ele estava reencarnado. E durante o sono, o espírito dele avançava a essas regiões junto de Eleutério. E ele observa então ali camas que eram simples tampo de material leve como plástico. Então não haviam camas como a gente conhece. E sim, esse local onde estavam abrigados os enfermos, e aí centenas e centenas e centenas de enfermos, deitados, prostrados, em cima de um simples tampo de material fino, leve, parecido como o plástico. E ele se pergunta: não vejo diferença do que eu tenho lá no plano físico, dos sanatórios, das enfermarias que a gente tem lá na crosta. E vem a explicação. Explicação simples, mas de uma beleza que reflete a misericórdia de Deus, o amor de Deus. A mente humana, transferida para o plano espiritual, ou seja, o desencarne, quando eu desencarno, sofreria espantoso impacto
se encontrasse tudo diferente. Diariamente, milhares de pessoas desencarnam no planeta inteiro, em todos os continentes. Cada uma tem um destino. Cada uma vai despertar em um local diferente. Esses locais estão compatíveis com esses que desencarnam. Se nós encontrássemos uma realidade completamente diferente daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente espelhou de comportamento, de atitude, ficaríamos loucos. O impacto seria terrível. Por isso que a misericórdia de Deus atende a todos na necessidade real e particular de cada um. As forças superiores, ou seja, o plano espiritual elevado, aqueles que comandam as nossas evoluções, recomendam, recomendam, é diferente de obrigar, recomendam que se mantenham os ambientes das primeiras faixas espirituais. Que tipo de ambiente é esse da primeira faixa espiritual? Aquele mais simples, aquele que não traz muita informação. Parecidos com construções imobiliárias terrestres. Porque se houvesse mudança brusca no ambiente que vai receber esse desencarnado, a maioria dos espíritos, se precipitaria na loucura. Pergunto a você, você está preparado para o plano espiritual? Porque você está preparado para o plano físico. Você já está aqui, você já conhece o plano físico. Você está adaptado ao plano físico. Mas você vai desencarnar e eu vou desencarnar. E nós vamos despertar em algum lugar. Eu estou preparado para isso ou não? Ou eu estou fazendo um voo às cegas? Pulando do avião sem paraquedas. E seja o que Deus quiser. Porque a maioria desencarna sim. Você tem parentes, você tem conhecidos, você tem amigos, você tem pessoas aí no seu círculo de relacionamento que desconhecem qualquer informação importante da espiritualidade. Como essas, por exemplo. E vão desencarnar. O plano espiritual superior, já prevendo essa ignorância, essa estupidez, essa falta de desejo de aprender dos que estão aqui reencarnados, não colocam mais lenha na fogueira, não colocam mais gasolina na fogueira. Amenizam o impacto do desencarne. E é por isso que muitos que desencarnam nem percebem que já não estão mais no plano físico. Porque a realidade é muito parecida. Mas cada caso é um caso. Se o espírito desperta no plano espiritual e vê uma realidade muito diferente, desconhecida completamente, ele se precipita na loucura, ele fica louco. Porque é muita informação para ele digerir, para ele processar, e ele não tem essa capacidade. Peguemos uma tribo indígena que vive isolada, completamente isolada. Não fala a língua daquele país, não tem o comportamento nem os costumes daquele país, vive numa floresta de maneira absolutamente isolada. Eles estão lá, eles têm um comportamento. Vamos pegar um deles,
Eu tiro esse elemento desse grupo, dessa tribo, coloco ele dentro de um shopping center. Na semana que antecede o Natal. O que vai acontecer com esse elemento? Com esse homem, por exemplo? Ele vai enlouquecer. Porque ele não está adaptado àquele ambiente. Ele desconhece aquele ambiente. Aquele ambiente vai trazer para ele tanta informação, ele não está preparado para isso. Pá! Loucura. Fica louco. Literalmente. Então a misericórdia divina diz: mantenha um ambiente análogo às primeiras faixas evolutivas, aquelas mais baixas, mais simples, para que esse que chegue no plano espiritual não tenha necessidade de lidar com novas situações, já que ele já traz no bojo uma série de situações que ele vai ter que lidar, que são coisas dele. Isso é misericórdia, isso é caridade. Isso é caridade. Porque não humilha quem chega, não perturba quem chega, não trata quem chega de maneira orgulhosa, prepotente, como que se dissesse: se adapte você, a realidade aqui é agora. Não. Acolhe, recebe, cuida, para que aquele que está lá tenha um despertar, uma adaptação, e depois ele fala aqui de adaptação, tranquila. Isso é caridade. Porque a caridade mais fácil que a gente conhece é dar dinheiro, não é? Cesta básica, uma camiseta que não serve mais, uma meia que está com elástico frouxo, aí eu dou. Mas e quando eu faço caridade humilhando o outro? Será que eu penso nisso? Desejo fazer caridade para uma família que passa dificuldades. Isso é bom. Caridade é sempre bem-vinda. Mas como é que eu me comporto quando eu vou fazer a caridade? Eu humilho o outro? Existe então um bairro lá, periférico, com algumas casinhas de madeira. Não tem saneamento básico, não tem água encanada, não tem luz elétrica formalizada, não tem endereço, não tem CEP. Ali é um amontoado de gente encaixotado numas caixinhas de madeira. Chão é de terra. Se chover, vira lama. Mas eu quero ajudar, tudo bem? Vou levar cestas básicas para essas famílias, para esses homens e mulheres. Vou ajudar. Como é que eu chego lá? Eu chego com o meu carro de 200 mil reais, com a roda brilhando, com um tênis colorido que chama a atenção de todo mundo, com aquela calça, aquela roupa da última moda, um baita relógio brilhando, corrente, pulseira, anel. As mulheres chegam com as suas unhas pintadas, com várias correntes e pulseiras, salto alto, calça da marca tal, que aqueles nem sabem que marca seria. Mas eu levo ao outro uma imagem mostrando: olha onde eu estou, olha onde você está. Olha o que eu sou, olha o que você é. Humilhando o outro. Políticos fazem isso, né? Políticos fazem isso. Vou entregar uma casa, 2 casas, 15 casas. Vem aqui, José, tira uma foto comigo. Não se esquece do voto. Olha, eu estou te dando essa casa. Olha o que eu estou fazendo por você.
Olha o que você está ganhando por minha causa. Não é isso que eles fazem. E aí a caridade é anulada pela atitude daquele que deseja fazer a caridade. Aqui nós temos no sanatório trabalhadores indo de um lado para o outro. Enfermeiras, enfermeiros, médicas, médicos, profissionais. Todos eles ali procuram não humilhar quem chega. Porque quem chega já está com muitos problemas. Então, quando nós desejamos fazer caridade, a caridade precisa ser em todos os aspectos, não só no mais fácil, mas a minha atitude também. Precisamos colocar as sandálias da humildade e vestir o manto da simplicidade. Porque senão a gente anula qualquer boa ação que possamos vir a fazer, pela nossa arrogância e petulância. Aquele que vai receber um donativo, uma caridade, ele já tem muitos problemas. Então não sejamos nós a levar mais dor e sofrimento àquele que já tem muita dor e sofrimento. É isso que acontece aqui. A enfermaria é para atender quem chega. E não para demonstrar força nem poder. Não. É exemplo. Exemplo que a gente precisa copiar. Copie. Copie os exemplos que descem do alto. Aquele que desencarna poderia pensar que estaria noutro mundo e não entenderia nada. Encontrando um ambiente desconhecido, completamente diferente. E aí teria problema de se adaptar ou readaptar. Porque nós viemos do plano espiritual e para lá retornaremos. Então, quando eu vim aqui e nasci, eu me adaptei ao plano físico. Estou adaptado aqui. Vou desencarnar. Terei que me readaptar ao plano espiritual. A gradação de faixa para faixa é um modo de ir adaptando a mente. Aqui é a adaptação. Aos novos mundos espirituais. Então, se eu desejo conhecer a escala evolutiva na qual Jesus está hoje habitando, conhecer aquele local em que ele reside, eu preciso ir de faixa a faixa. Porque se eu pegar o elevador, colocar lá, último andar, o mais elevado, a faixa mais alta, e apertar, a hora que esse elevador começar a subir, eu começo a perder a minha capacidade de entendimento. Porque são coisas tão diferentes do que eu conheço, que eu terei sérios problemas. Quer ver um exemplo? Um exemplo muito simples? Certa vez, Chico conversando com Emmanuel o Espírito, seu mentor, e eles conversavam assim como eu estou conversando com você. Desse jeito. Conversando sobre o universo. Emmanuel diz para Chico: vamos fazer então uma viagem. Uma viagem pelo universo. E eles saem, Chico e Emmanuel em espírito. E vão subindo. Então Chico começa a observar, o quarto vai diminuindo, a casa vai diminuindo, a cidade vai diminuindo e ele vai subindo. Então ele vai enxergando mais. De repente ele observa o continente americano. Vai saindo do planeta. Dá para imaginar isso? Mas é isso que aconteceu. E ele vai subindo, subindo, subindo e tudo vai diminuindo, ficando pequenininho. E a imensidão do universo começa a perturbar o Chico. Chega uma hora que ele fala: para. Não dá mais. Não dá mais. Porque ele pegou o elevador e começou a subir.
Nós não estamos prontos para certas informações e situações e ambientes. Não estamos preparados. Estamos onde precisamos estar. Estamos no local correto, não há engano. Adaptação a novos mundos, plural. Na casa do Pai há muitas moradas. E Jesus disse, há outras ovelhas que eu também preciso cuidar de outros apriscos. As faixas vibratoriais realmente superiores apresentam um panorama diferente, ambiente diferente do plano em que estamos. De fato, irreconhecível. Então, fiquemos onde estamos e cuidemos do nosso cercadinho, sem desejar algo que nós não temos capacidade para abarcar. Para o espírito chegar lá, ele dá aqui a receita. Deverá ir lentamente. Lentamente, no tempo de cada um, se adaptando aos diversos planos da vida. Lenta e dolorosa é a transformação gradual através das idades. Lenta e gradual. Não há salto quântico. Eu não saio de um degrau e pulo no outro. Não. Eu vou subindo devagarzinho, escalando a montanha da evolução espiritual, mental, intelectual e moral. O espírito que gravita para Deus, esse é o nosso destino. Gravita, que avança para Deus, atravessa milhões de faixas vibratoriais antes de alcançar regiões mais perfeitas. Elas existem. Você deseja habitar regiões perfeitas? Elas existem. Mas isso demanda trabalho íntimo. E o veículo também vai se transformando e se adaptando ao meio. O veículo que ele diz é o nosso espírito, que no momento necessita de um perispírito para estar aqui. Nessas regiões mais perfeitas, o perispírito é dispensado. E lá você vai encontrar os espíritos puros. Jesus é um deles. E na sequência, Albino também explica uma coisa básica, mas que a maioria ainda não entendeu. Então ele trouxe para Ranieri a questão do ambiente. Por que o ambiente ali é simples, sem nenhuma novidade? Pequenas modificações. Então, ficou claro. Aí ele traz mais uma informação que é simples, básica, mas que é importantíssima para quem já sabe relembrar, para quem não sabe saber. Há uma relação inexorável entre o que somos e o meio em que vivemos. Bom, relação entre o que eu sou e o que eu vivo. Eu não vivo o que eu não sou. Eu não habito mundos, ambientes, os quais eu não tenho a relação direta com eles. Portanto, todos os que estão em região umbralina é porque eles vivem, eles são aquilo que está lá. É por isso que eles se reúnem em grupos. Os grupos dos suicidas é porque eles viveram o suicídio.
O grupo dos viciados é porque eles viveram os vícios. Há uma relação direta entre o que eu sou e o que eu vivo, aonde eu estou. Quando eu mudo o que eu sou, eu mudo o ambiente no qual eu estou inserido. E eu só irei acessar planos elevados se eu realizar a transformação do que eu sou. Porque a relação, ela é inexorável, não separa. Relação do que eu sou com o meio. Observe no zoológico. O mentira, o animal do seu habitat, coloca ele num habitat mentiroso, fake, cenográfico. O homem mata o animal, porque ele deixa de ser quem ele é. O leão, no zoológico, não é leão. É outra coisa. Quando você vai no zoológico, você não está conhecendo aquele animal como ele é. No zoológico, o leão não é leão, o elefante não é elefante, a girafa não é girafa, o macaco não é macaco. Eles são outras coisas que eu não sei o que é. O homem mata o que eles eram. Porque não há relação mais com o ambiente em que eles viviam, com as necessidades que eles tinham, com os instintos inerentes de cada um deles. Nossas vibrações guardam rigorosa relação com as faixas espirituais que habitamos. E aqui ele fala em vibração. Eu estou agora vibrando, emitindo sintonia e frequência. Está acontecendo. Eu sou uma antena. E eu estou dispensando no ambiente a minha vibração. Ela é boa? Ela é ruim? Ela é elevada? Ela não é elevada? Ela é tóxica? Ela é harmoniosa? Ela é iluminada? Ela não é iluminada? Cada um responda a essas questões. Eu estou emitindo. Eu não paro de emitir isso. A pessoa que está ao meu lado aqui e a pessoa que está desse outro lado aqui também está emitindo. Então nós somos 3 pessoas em um ambiente emitindo vibrações, antenas. Eu emito e eu também estou captando. Então, é uma via de mão dupla. Eu envio uma vibração e eu recebo uma vibração. A vibração que eu estou emitindo, eu controlo. Eu controlo. A que chega, eu posso me defender ou não. Porque eu não sei o que vem desse que está do meu lado, nem dessa que está desse outro lado. Eu não sei. Eles irão emitir o que eles desejarem emitir. Eu também. E a minha emissão está indo para o universo. Onde vai chegar? Eu não sei. Mas a que chega em mim, eu consigo me proteger ou não. Porque a proteção sou eu que devo desenvolver ela, trabalhar ela, cuidar dela. Não é o meu mentor. O meu mentor ajuda. Ele também participa de todo esse processo. Mas eu sou responsável por deixar aquela vibração me atingir ou não. E a minha vibração está compatível com a faixa que eu estou habitando no momento. Isso responde aonde eu despertarei no plano espiritual. Nossas vibrações, ou vibrações do nosso carro espiritual, do nosso espírito, guardam rigorosa relação com as faixas espirituais que habitamos, onde habitamos. Sendo assim, eu irei despertar no plano espiritual em uma região compatível com aquilo que eu estou emitindo de vibração, de desejo, de frequência, de sintonia.
não tem erro. É exatamente assim que funciona. Nossa vida decorre dessa correlação. Nossa vida. Vida no plano físico, vida no plano espiritual. Por que aqui as pessoas se juntam em grupos? Porque elas têm uma mesma ideia, uma mesma intenção, o mesmo desejo. A partir daí, elas estão vibrando de maneira afim. Existe uma correlação, uma identificação de ideal. Por isso que elas se juntam. Vão se juntar no plano físico e irão se juntar no plano espiritual. Não tem segredo. Não tem mágica. Tudo é lógico. A gente vai só ligando os pontos e abrindo a nossa mente para as coisas básicas. Coisas básicas. Recebemos e emitimos vibrações. E aqui ele traz a analogia com uma teia. Porque a teia da aranha, se você tocar lá na ponta, ela sente no centro. Porque existe a vibração. Então a aranha, quando ela faz a teia, ela está ali preparada e aguardando a vibração ali da sua vítima, do inseto que cai na rede para ela pegar. É essa analogia. Uma teia universal. Eu recebo vibração e a vibração eu posso receber de alguém que está lá no Japão, em Portugal, nos Estados Unidos, na Europa, na África, em qualquer local. Em qualquer local. Assim como a minha vibração pode chegar em qualquer local. Porque, como ele diz, a teia é uma teia universal. E a partir dessa vibração, dessa emissão, disso que constitui o que eu sou, ele afirma, há uma subida, que decorre do quê? De uma transformação para melhor. Então, se eu estou vibrando, me transformando, entendendo que eu preciso mudar para melhor, é uma subida. E tem o outro lado da moeda, da gangorra. Ou descida que decorre de imobilização para pior. Transformação para melhor, imobilização para pior. Observe. Observe aí no seu círculo de relação. Quem está se transformando e se melhorando, quem está imobilizado numa ideia fixa e está piorando. Espiritualidade dilata o espírito. Dilata, abre, conecta, refresca, refrigera o espírito. Materialidade arroja-nos na construção das células do corpo espiritual que conduz à solidificação ou petrificação. Então, quando eu estou me espiritualizando, eu estou me abrindo ao universo. Quando eu estou me materializando, eu estou me fechando ao universo. Petrificando um comportamento que, ao invés de me ajudar a subir, faz com que eu fique imobilizado e piorando o que eu sou. O tempo vai continuar a correr, mas eu fico estacionado. Eleutério, Diana e Conter só observam. Dr. Albino explica. E Ranieri recebe essa aula. E se coloca como um aprendiz bisonho, sequioso de conhecimento. É assim que eu me sinto também. Porque quando eu abro um livro como esse, ou qualquer outro livro, e eu leio informações que eu desconhecia, eu me sinto um aprendiz pequenininho. Bem pequenininho mesmo. O
problema sexual, pensa Ranieri, tão chocantemente exposto pela primeira vez, traz para ele uma série de tempestades mentais. Ele pensa a respeito do panorama da responsabilidade humana e do patrimônio espiritual. E aqui a gente precisa parar. Responsabilidade humana de um lado, patrimônio espiritual do outro lado. O que eu tenho a ver com isso? Nós somos responsáveis por nós e também pelos outros, já que estamos interligados e não separados. Uma ação que eu cometo aqui, ela vai repercutir lá na China. Um animal que é caçado por um homem estúpido ou uma mulher estúpida na África, simplesmente porque deseja matar um animal, quando ele é morto lá no continente africano, eu recebo aqui o impacto. Que nós estamos ligados. Isso é responsabilidade da humanidade. Eu sou responsável por tudo e todos são responsáveis por tudo. Eu preciso estar pronto e atuando no bem comum. Porque seria dizer o seguinte: Jesus que governa o planeta, ele está preocupado com todos ou só com os que são cristãos, que acreditam nele? É a mesma coisa. Mesma coisa. Se as cadeias estão cheias, se os assaltos acontecem, se os sequestros e estupros acontecem, eu sou responsável. Logicamente que eu não sou responsável diretamente, mas indiretamente eu sou. Porque se eu contribuo para essa sociedade de violência, para essa escalada de violência, eu sou responsável. Eu trabalho para mudar isso ou eu não trabalho? Ou eu vivo uma vida egoísta, voltada para mim, para atender meus desejos e os desejos daqueles pelos quais eu tenho algum sentimento. E aí você tem aqui, além dessa questão da responsabilidade humana, do patrimônio espiritual. Patrimônio espiritual é tudo aquilo que eu já construí, tudo aquilo que você construiu. E nós temos um patrimônio espiritual desse planeta. E qual é? Qual é o patrimônio espiritual do planeta? Atrasado, fanático, atávico e, lamentavelmente, apequenado. Por que eu digo isso? O planeta Terra não tem contato com nenhuma outra civilização fora do planeta. Por quê? Já que existem civilizações e civilizações a perder de vista. Tanto no Sistema Solar quanto na Via Láctea. Que estão mais próximos de nós. Por que a gente não tem contato? Por causa disso. Do nosso patrimônio espiritual. Espiritual não tem nada a ver com religião. Espiritual é o que nós somos, espíritos. Patrimônio do que nós somos. Nós ainda não temos permissão para ter contato com outros planetas, com outras civilizações, com outras humanidades. Nós somos uma humanidade dentro de uma coletividade humana. São muitas humanidades. Nós não temos permissão. Eles, que já se encontram num patamar mais elevado, nos observam. Sabem de tudo o que acontece aqui. A gente não sabe nada do que acontece lá. Nada.
Porque o que o plano espiritual nos trouxe de informação de outros planetas é praticamente nada. Mas eles conhecem tudo o que acontece aqui, acompanham. E acompanham de muito perto. Muitos estão dentro dessa sociedade humana aqui, chamada Terráquea. E a gente nem sabe disso. Eles avançam então, caminham pela enfermaria depois dessas explicações importantes de Albi. Ranieri então vê uma mulher encolhida no leito. Naquele leito diferente, sem lençóis. Faces macilentas, sorriso triste, pernas e braços finíssimos. O olhar, sem lágrimas, exprimia a mais completa infantilidade. É a primeira paciente que ele observa. Perdida nas chamas sexuais há milênios. Não foi uma semana, um mês, um semestre. Milênios, ela deixou-se flutuar no mar das grandes ilusões. E é exatamente isso que muitas pessoas se deixam levar. Ilusão. Arrebatada pelo sexo físico, vagou de continente em continente nos braços de todos os homens. Porque um não era suficiente, ela desejou todos os homens. Milênios e milênios. Dá para imaginar isso? O futuro dela era o sexo, pensava ela. Amor na carne. Com isso, ela desgastou pouco a pouco as células cerebrais do perispírito e caminhou rápido e seguramente para a imbecilidade, para a idiotia. E assim ela se apresentava porque ela desejou esse caminho, ela escolheu. Nós temos então células cerebrais do perispírito. No seu perispírito existe um cérebro com células. E é este que comanda esse cérebro que você tem aí, que eu tenho aqui. Que também tem células e uma série de elementos. Mas que é comandado, não comanda. E eu posso, como ela, desgastar. Desgastar. A mulher, como uma criança idiota, não compreendia nada. Ele estava ali diagnosticando. E o grupo acompanhando. Albino então diz, observe isso. Ele coloca a mão sobre ela, magnetiza ela, o cérebro se ilumina e fica transparente. Para que eles possam observar o que acontece ali dentro. E ele diz, pudemos perceber um grande espaço entre células. Espaço, não tinha nada ocupado ali. E milhares pareciam barcos abandonados numa praia distante, sem vida, sem vitalidade. Então haviam grupos de células juntas em alguns locais, e entre elas um grande vazio, muito espaço, um grande silêncio no cosmos celular. Lembrando que quando isso acontece, eles ouvem um zumbido, como de abelha. Zzz. Era a emissão celular da caixa cerebral desta mulher. Impressionante isso. A ideia fixa do sexo, pelo sexo, foi fazendo com que as células cerebrais dela adquirissem essa formatação.
células inativas, grande espaço entre elas, sem vida, sem vitalidade. A inatividade celular dominava algumas zonas inteiramente. Inatividade celular. Inatividade celular, ela é resultado da inatividade da mente, do pensamento, das atividades nas quais essa mulher desejava. Se eu desejo só uma ideia fixa, e eu fico batendo nessa tecla, eu vou matando o meu cérebro. Eu vou paralisando as células perispirituais do meu cérebro perispiritual. Porque aquela ideia vai limitando o que eu sou. Eu vou apequenando o que eu sou. Se eu tenho uma rotina de muitas atividades, e dentro dessas atividades eu tenho várias voltadas para o bem, voluntariado, assistência, estudo, meditação, reflexão, eu tenho o meu campo cerebral em atividade frenética, trabalhando ali. Como ele deve trabalhar, porque é uma máquina mental, com possibilidades que a gente desconhece. Então eu preciso colocar ela em ação, em atividade. Então esse é o lado positivo, de ter muitas atividades, uma rotina, que muitas vezes é cansativa, mas importante, porque está produzindo um bem-estar espiritual. No caso dela, não. No caso dela, ela se fechou numa ideia fixa, ideia única. E isso impactou no cérebro. Ela se tornou então uma imbecil, uma idiota. E não é pejorativo. É uma análise clínica. Você deseja então se tornar um imbecil, um idiota, ou uma imbecil, uma idiota, como essa mulher, de uma ideia única, fixa? Durante milênios a vida apresentou a ela uma série de caminhos, possibilidades, escolhas. Mas ela sempre escolhia uma coisa só: sexo pelo sexo, prazer pelo prazer. Tanto no plano físico, quanto no plano espiritual. Reencarnou e desencarnou centenas de vezes. E o objetivo era um só: sexo pelo sexo. Enlouquece. Está aqui. Destino: sanatório. Enfermaria do sanatório. Mas sexo não é lei da vida? De novo essa pergunta, né? Ela é recorrente. Ela é recorrente. Pergunta a Ranieri. Porque se ela praticou o sexo pelo sexo e é a lei da vida, por que ela está assim? Resposta: sim, sexo é a lei da vida. E Deus proporcionou essa situação como porta sagrada de reencarnação, evolução e alegria do homem e da mulher. Reencarnação, evolução e alegria. Aqui, ó. Entretanto, aí vem a explicação. Reencarnação, evolução, alegria, dentro de um clima sadio. Clima sadio, intenção sadia, desejo sadio. Compreensão e entendimento que possam concorrer para a felicidade de todos os envolvidos ali. Sejam eles cônjuges ou não cônjuges. É a intenção que vale. Deus não fez o sexo, não promoveu a questão sexual para que a criatura se despenhe no exagero de malgastar o patrimônio, falamos há pouco, patrimônio do corpo físico e espiritual. Não é para isso.
É para que a gente saiba usar. Para que a gente direcione a intenção. Então, eu preciso aprender a dominar o meu íntimo. A minha intenção, meu instinto, meu desejo. Dominar, controlar. Sair da faixa evolutiva primitiva e aprender a dominar o desejo dentro de mim. Coisa que ela nunca desejou. Essa mulher nunca desejou se controlar, dominar o desejo. Utilizar aquela questão sexual com alegria para a reencarnação e evolução dela. Aprendizado. É uma força, uma potência. E essa potência, de novo, tratamos no vídeo anterior. Se ela não é controlada, direcionada, ela causa uma destruição dentro do homem, dentro da mulher. Corpo espiritual é construção carregada de eletromagnetismo. É a força, é a potência que nós temos dentro de nós. E temos, além disso, forças que desconhecemos, que são invisíveis, que não temos nenhuma possibilidade de estudar no momento. Porque apenas espíritos de elevação e graduação muito alta é que conhecem essas forças que correm dentro de você e dentro de mim. A incursão indiscriminada no campo sexual, na prática sexual, arrasta o espírito ao desperdício dessas forças. Desgasta. Demora. Mas é um processo de desgaste. E eu vou me perdendo dentro de mim por conta da prática, distante da elevação que deve ser, do cuidado que deve ser pautado nesse momento. Cuidado, é uma força, uma potência. E se eu direciono essa corrente, essa força, num caminho, eu posso perder a mão. E aí a minha mão vai junto com a correnteza. Então eu preciso usar isso ao meu favor, usar o vento ao meu favor, usar a correnteza ao meu favor, de maneira inteligente, sem me perder. Essas forças vão se desgastando, desperdício. E eu posso revê-las. Eu posso recompor essas forças? Posso. Como ele diz, aglutinar novamente. Mas isso apenas mediante laborioso processo de recuperação através dos séculos. Se ela demorou milênios para cair, demorará milênios para subir. Vale a pena? Diz aí para mim. Vale a pena então? Pois eles observam um homem, a mulher fica para trás. E o homem agora desafiava nossa argúcia, nosso entendimento. Imagine a situação desse homem. Ele nem traz aqui esse relato. Nem traz. Fica então na nossa imaginação. Outros casos aqui e ali eles vão avançando. E Albino diz: cada caso apresentado, cada enfermidade diferente, todas elas eram sempre oriundas da questão sexual. Ulcerosos, cegos, loucos, dementes, imbecis, idiotas, paralíticos da espinha. Vale a pena então ir por esse caminho da pornografia, da prática do sexo pelo sexo, da viciação sexual, de se perder nesse labirinto chamado sexo? Vale a pena? Está aqui. Porque o destino é esse, o sanatório. Isso se for acolhido. Porque aqui eles já estavam sendo tratados. O sexo está intimamente ligado ao sistema neuroespinal. E aqui ele entra numa explicação médica, biológica,
que nos foge completamente ao entendimento. Mas precisamos melhorar a nossa capacidade, por isso que a gente estuda. Com repercussão direta no cerebelo e nos órgãos da digestão. Olha lá, o sexo está ligado ao sistema neuroespinal, cerebelo, órgãos da digestão. Ao alcance. Por isso que desestrutura todo o espírito. Sem falar na influência direta nos campos dos órgãos perispirituais da comunicação. Pensar, falar, ouvir e enxergar. Né? Comunicação. Tudo isso gera o quê? Pensamento, vibração, frequência, onda, sintonia. Como no caso da pituitária. Pituitária é responsável por regular funções e atividades ligadas a glândulas, questão hormonal, hipófise. Desconhecemos essa área? Sim, mas já sabemos o quanto a questão sexual ela é ampla, e impacta praticamente o corpo inteiro. A imaginação funciona com intensidade extraordinária. É o que eu acabei de falar, da força mental, a potência, a intenção, o desejo. A inteligência, força interna de alta propulsão, adquire ritmo inusitado. Então, se eu coloco minha intenção, meu desejo num caminho, eu estou colocando força, eu estou empurrando ali. E quando eu coloco força e empurro, eu arrasto tudo. Vamos lembrar da tsunami? Vem a força, arrastou tudo. É isso que ele está falando aqui. Uma ideia fixa vai arrastando e levando tudo. E deixa o quê? Um rastro de destruição. Lei do equilíbrio. Ela é uma das leis maiores. E se eu perco o equilíbrio, eu caio. E se eu caio, eu terei grandes problemas para me reerguer. Lei do equilíbrio preside nossos destinos na marcha para mundos superiores. Lei do equilíbrio. Temos então um conteúdo absolutamente recheado de informações. Fica a reflexão para cada um. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.